Do perfil de alguém, não interessa quem é, porque eu trabalho com argumentos e não com pessoas. Então ele está falando ali da proposta do fim da escala 6 por 1 e comparando com outras propostas e que seria ali o que o pessoal argumentou contra. Então, em 1188, alguém falou assim, fim da escravidão e os reacionários, conservadores, ou os ultraliberais, como eles gostam de falar, contra-argumentaram que isso ia destruir a economia. A pessoa que está se contradizendo, porque esse negócio de dizer que quem defendia a escravidão defendia a economia é totalmente falacioso. Os próprios professores de história de origem marxista, né, associados ao marxismo, dizem que o capitalismo veio em substituição ao modo de produção escravista e feudal. Então, o modo de produção capitalista, que de certa forma é o que os liberais defendem, ele foi contra a escravidão. Os próprios liberais todos foram contra a escravidão. A Inglaterra, dizem os professores marxistas, que tinha vários interesses para o fim da escravidão no Brasil e no mundo, porque justamente ela estava substituindo pelo modo de produção assalariada. E aí, de fato, você tem os iluministas também, que deram origem ao movimento abolicionista. Então, a ideia era substituir aquele modo de produção por uma produção que tinha mais liberdade laboral. Esse conceito é importante, tá, pessoal? Liberdade laboral é você poder fazer um contrato com um patrão sem que tenha ninguém impedindo que vocês cheguem a um contrato das duas partes. Então, primeiro ponto aqui errado, tá? Nenhum liberal argumentou que o fim da escravidão ia destruir a economia. Pode ter grupos de pessoas que viviam no comércio de escravo que argumentaram isso, ok. Mas isso não é argumento ligado ao que se tem hoje do liberalismo, tá? E nem ao que se tinha na época. Aí dizem que, mas fulano, acho que o Locke, né, se não me engano o Locke, mas o Locke tinha escravos. Ok, você está falando das pessoas, não do argumento. Então, o argumento pelo que o fim da escravidão iria destruir a economia nunca foi um argumento liberal. Primeiro ponto. E os próprios marxistas sérios, claro que vão ter os que não são sérios, mas os sérios vão dizer que sim, de fato, a Inglaterra, por exemplo, foi uma das maiores financiadoras do movimento abolicionista. 1916, salário mínimo. Isso vai destruir a economia. E aqui é bem interessante, porque assim, não é que a economia vai deixar de existir. A economia ela só vai deixar de existir quando não houver mais escassez de nenhum recurso no mundo, já que o princípio da economia é a escassez de recursos. Então, a economia sempre vai existir, ela dá seus jeitos, ela consegue, mesmo num regime bem intervencionista, ela continua existindo, ela consegue, por exemplo, você tem economia informal. Mesmo nos regimes autoritários comunistas, socialistas, melhor dizendo, a economia não deixou de existir, o mercado. Só que o mercado não foi livre, mas não existe só a estrutura de livre mercado. Então, o que se argumenta pelo viés liberal é que o livre mercado tende a ser a melhor forma de organização da economia. Mas não é a única, a economia não vai deixar de existir, então a economia jamais vai ser destruída, a não ser que seja destruída a própria humanidade. Então, dito isso, quando se fala assim, destruir a economia, significa que a economia vai crescer menos, ou vai encolher, mas na maioria das vezes crescer menos, porque existem outros fatores que são muito mais importantes, como as próprias relações econômicas informais, aquelas relações que podem acontecer de troca, que às vezes, inclusive, na economia informal. Então, a economia não deixa de crescer. Por exemplo, a própria União Soviética teve momentos de crescimento econômico, porém, ela cresceu muito menos do que os Estados Unidos, os dados estão aí para provar. Então, quando a gente fala que o salário mínimo é ruim para a economia, não significa que a economia vai deixar de existir, porque a economia tem como se adequar, mas significa que vai crescer menos. O mesmo é válido para a CLT com todas as suas bizarrices, já em 1984. Aí inclui FGTS, inclui ali a questão, não sei se aqui entra o INSS, mas também pode entrar o 13º salário. Tudo isso é bizarrice da CLT. Tá? O salário mínimo, vamos falar de cada um. O salário mínimo é ruim porque se o equilíbrio de mercado da oferta de trabalho estiver abaixo desse salário mínimo, simplesmente a pessoa vai ficar desempregada, você não vai ter uma relação laboral estabelecida e isso vai ser pior para a economia. Então, a economia não vai destruir, mas ela vai crescer menos. A CLT é ruim, porque além do salário mínimo, ela estabelece ali o FGTS, ou seja, o governo obriga o patrão a colocar dinheiro para ele, a ficar com o dinheiro dele numa conta da Caixa, rendendo menos do que a poupança. Qualquer pessoa com
o mínimo de educação financeira sabe que o rendimento abaixo da poupança é ruim. O melhor seria que esse dinheiro ficasse com o trabalhador, ele tivesse a liberdade de escolher com o que gastar. E aí, a previdência também é uma pirâmide. E beleza, quando a gente fala então que a economia não cresce muito com essas regulamentações estatais, a gente está embasado em vários estudos que constatam isso. Por exemplo, nos Estados Unidos, onde você não tem essa regulamentação estatal, você teve um crescimento muito maior da economia durante o século XX e antecedentes também. Então, o Brasil, a gente pode dizer com bastante segurança que um dos fatores que faz com que o Brasil nunca tenha, de fato, se desenvolvido é essa legislação trabalhista muito engessada. Afinal, só o Brasil tem CLT, além da carga tributária, não só a carga, mas o sistema tributário é muito confuso. Isso tudo está associado também à lei trabalhista em muitos casos, não em todos, mas isso dificulta ali o empreendedorismo do país, logo dificulta o crescimento econômico. De novo, não é que o Brasil não vai crescer, mas ele poderia crescer muito mais se não tivesse CLT, salário mínimo e outras leis trabalhistas engessadas. 1938, fim do trabalho infantil. Isso vai existir economia, que de novo, mesmo argumento, né? Aqui, quanto ao trabalho infantil, claro, tem uma questão ética. Quando a gente fala de economia, a gente sempre tem um debate ético em torno de alguns pontos. Então, deixar que uma pessoa adulta, por livre vontade, estabeleça uma relação de trabalho com um empregador, não esbarra, no meu ponto de vista, nenhum problema ético, porque a pessoa adulta tem que ter responsabilidade. Se a gente pensar que essa pessoa não tem cognição ou algo parecido e ela não deve assumir certas responsabilidades, nós vamos acabar criando uma máxima de que nós vamos ter uma sociedade em que as pessoas não assumem responsabilidade. E aí você não tem como criar uma sociedade assim. Porque todo o princípio do direito, para você punir uma pessoa, ela tem que ser responsável por alguma coisa. Se você assume que as pessoas não são responsáveis, você não tem como instituir normas, fazer instituições sérias. Isso, é claro, não vai funcionar. Então, para a pessoa adulta, aí tem que estabelecer mesmo uma idade arbitrária, não tem como chegar a um consenso. Se estabelece, por exemplo, 18 anos, abaixo disso, ok, considerado trabalho infantil. Mas mesmo assim, você tem aqui algumas situações de pessoas jovens aprendizes, que depois têm mais acesso ao mercado de trabalho. Então, essa é uma grande discussão, mas ok. Mas perceba, a mesma coisa. Ninguém disse que acabar o trabalho infantil ia destruir a economia. Se esse argumento existiu na época, ele não foi nesse sentido. Alguém pode ter falado que isso ia ser ruim para a economia, mas de fato boa parte dos liberais não vai ser não vai ser a favor do trabalho infantil, se a gente pensar em crianças pequenas e tudo mais, até porque se a gente lê o Alexis de Tocqueville, ele concorda ali com a legislação americana. Isso ele escreve em 1935, em que dizia que as crianças tinham direito à escola básica. Então, era dever dos pais dar a escola básica para as crianças. Tá? Então, isso os autores liberais clássicos vão ser a favor de que as crianças têm que ficar na escola, porque é um direito dela. Então, vamos para 62 aqui. 13º, isso vai destruir a economia de novo? Não, sim, era outro ponto do 13º. E 13º é o seguinte, pessoal, é bem simples. O 13º não é um salário a mais, tá? O planejamento da empresa é anual. Então, não importa se você ganha, por exemplo, 1.200 durante 13 meses ou 1.300 durante 12 meses. Deu para entender o cálculo? As duas situações, o que sai do caixa da empresa é a mesma coisa. A única diferença é que se você ganhar 1.200 durante 13 meses, ela vai te pagar menos nos primeiros meses. E durante mais meses, mas ok, vai te pagar menos. E se você ganhar durante só apenas 12 meses, mais R$100 a mais cada mês, vai ser o mesmo tanto, o mesmo montante final dela, que dá ali R$286. Não, 2.800, a 1.200 é 28.086 reais, ok. Mas, o que é que você prefere? Ficar com 12 salários de 1.300 ou 13 salários de 1.200? É claro que a primeira opção, para que tenha um mínimo de educação financeira, é melhor, porque bastaria você pegar R$100 e poupar. Aí, se as pessoas não têm ali a capacidade de poupar por falta de educação financeira, aí já é um outro problema, tá? Porque o dinheiro não dá, enfim, mas se não dá os 1.300, também os 1.200 não vai fazer tanta diferença.
Aliás, vai ser até pior, né? Se você dizer, 1.200 é muito pouco para poupar, quem dirá 1.200? 1.300 é muito pouco para poupar, quem dirá 1.200? Então, para quem tem o mínimo de educação financeira, sabe que receber 12 vezes de 1.300 é melhor do que receber 13 vezes de 1.200. 2020. Se proteger da pandemia, isso vai destruir a economia. E quem disse que a economia não foi destruída pela pandemia? Quem diz isso, provavelmente é alguém que tinha um bom emprego, um funcionário público, ou alguém ali que pôde ficar no online e que pôde continuar recebendo seu salário normalmente. Esse é um discurso bastante elitista. E é claro que eu não concordo que a pandemia deveria liberar geral e as pessoas não deveriam usar máscara e tudo isso. Eu acho que a gente deveria sim usar as máscaras, muitas pessoas desrespeitaram, e isso, do ponto de vista, está errado, porque existiam as normas de vigilância que deveriam ser seguidas, né, por todo mundo. Mas existem ali profissões que realmente não poderiam parar. Imagina todo mundo que está trabalhando com alimentação, o pessoal do supermercado parar, o pessoal que é super importante da saúde parar. Então, não poderia também todo mundo parar por conta da pandemia. É claro que naquela época tinha um dilema entre a economia e ali a vigilância sanitária, mas não poderia ser todo mundo na vigilância sanitária, não poderia ficar todo mundo na sua casa. Então essa era a discussão, e de fato, se todo mundo ficasse na sua casa, a economia e toda a sociedade ia parar. Então isso era logicamente impossível. Então algumas pessoas de fato foram para a rua, se arriscaram, essas pessoas são heróis, algumas perderam a vida, enfim. Mas a economia, quando a gente fala de destruir a economia, não significa o mundo acabar. De fato, teve efeitos. Pessoas ficaram desempregadas, teve recessão econômica, acho que em todos os países. Então, não dá para dizer que a pandemia não destruiu a economia. Isso é uma falácia. Tá? Teve, sim, efeitos econômicos e sociais muito graves durante a economia. Dizer que durante a pandemia, dizer que a pandemia não destruiu a economia é uma pessoa que vive em outro planeta, não passou pelo aquilo. E, finalmente, o fim da escala 6x1. Isso vai destruir a economia? De novo, né? Que eu acho que o mercado ele sempre vai se adequar. Mas que você pode ter efeitos colaterais de diversas naturezas aí, e isso prejudicar a economia, isso está muito claro. E outra coisa que eu não vejo o pessoal discutindo aqui é o seguinte, a proposta é 4x5. Por que não se aceita a proposta de trabalhar por hora? Como é nos países desenvolvidos, como o próprio Estados Unidos? Assim, pessoal, quem acha que está trabalhando muito 6 dias na semana, e eu entendo que realmente é um trabalho que é muito ruim, vai escolher trabalhar 5 dias na semana, já que ganha por hora, e o patrão vai contratar outra pessoa para trabalhar no sábado. Simplesmente assim. O que as pessoas querem é trabalhar menos e ganhar o mesmo tanto, ou até mesmo ganhar mais. Isso não existe, porque a economia tem regras matemáticas simples. Se você diminui a carga horária do trabalhador e não compensa de nenhuma forma, você vai diminuir a receita da empresa. Logo, ela não vai ter receita para pagar todo mundo. Ou ela vai demitir funcionário, ou ela vai ter que diminuir o salário. Não existe mágica. Isso a gente está falando da maioria das empresas. Obviamente, você vai ter empresas grandes que vão ter caixa e vão conseguir manter o funcionário. Mas, para a maioria das empresas, pequenos empreendedores, isso é totalmente inviável. Então, ou você diminui a carga horária e diminui o salário, mas isso a maioria das pessoas não querem, ou você torna simplesmente mais flexível, porque vão ter pessoas que não vão querer diminuir a carga horária e diminuir o salário. Aí você, com um trabalho horista, você já agrega todo mundo. Quem quiser continuar trabalhando 6 dias na semana, ok, que trabalhe. Quem quiser trabalhar 5, que trabalhe. As pessoas vão receber pela hora trabalhada, não é mais pela semana, não é mais no mês. Inclusive, quem quiser trabalhar 7 dias na semana, tem gente que quer, porque por N motivos está precisando, está durante o momento, quer acumular patrimônio, e aí é o princípio liberal da liberdade laboral. Tá? Não é o governo, não é nenhum terceiro que vai dizer o que é certo e o que é errado para as pessoas. As pessoas vão ter a liberdade para dizer o que é certo e o que é errado. Por fim, comparar o regime assalariado com escravidão é uma falácia total, porque qualquer pessoa que está trabalhando tem ali a liberdade de querer sair do trabalho. Vai ficar desempregado, ok, mas essa liberdade o escravo não tinha. Então é ilógico fazer essa comparação.